No caso aqui no Brasil, geralmente, o que acontece muito nos grupos empresariais é que a proteção patrimonial, ele tende a tirar da atividade operacional, seja um comércio, seja uma prestadora de serviço, uma indústria, o patrimônio e isolar numa empresa de bens. E isso tem um certo custo, mas ainda é viável, porque numa falta como você falou aí, da primeira geração, do patriarca, que constituiu aquele patrimônio, o processo burocrático e tributário, ele fica alto. Nesse caso, essa questão de você ter lá, como você falou, de empresas que são constituídas por família e que são para proteger o patrimônio, a sucessão, na falta do sócio majoritário patriarca, é fácil, é rápida, como é aqui no país, é uma mera alteração de quadro societário, ou é pouco burocrático nesse sentido? Vou começar mencionando sobre o que você acabou de dizer agora, em relação que, normalmente, as pessoas, as empresas aqui no Brasil, tiram os bens, principalmente imóveis, daquela empresa operacional. Isso é a primeira coisa que tem que ser feito, porque você não vai querer deixar os seus bens dentro de uma empresa operacional, que existe um risco. Todos nós, a nossa atividade profissional, nós estamos sujeitos amanhã ou depois cometermos um erro, ou um funcionário cometer um erro. Então, qualquer coisa que você tenha na sua empresa operacional, principalmente bens imobilizados, é a primeira coisa que você vai ter que se desfazer ou usar para pagar um credor, ou no caso de um erro ou uma omissão, que a gente chama de errors and omissions lá, que você vai acabar perdendo. Então, o primeiro ponto é fundamental para aqueles que têm empresa, separar a empresa operacional, só a operação, os carros, as propriedades, todos os outros bens, trademarks, você coloca tudo em outra empresa, porque esta parte do seu patrimônio está 100% protegida. E o caso acontecer o pior do pior com a sua empresa, o máximo que vai acontecer, você talvez tenha que fechar a empresa, usar o lucro dessa empresa para estar pagando a pessoa que sofreu o dano, mas os bens estão protegidos. Então, isso é muito importante. Entendi. Você me complementou com alguma coisa? Me desculpa, Flávio. Em relação a se é fácil a transferência, né? Isso, porque assim, aqui no nosso país, você constituiu uma empresa para proteger o patrimônio, porque antigamente no Brasil, o histórico do sistema financeiro, as empresas tinham que ter os bens em nome dela, a empresa operacional, seja sua empresa de comércio, seja sua indústria, para que tivesse facilidade do crédito bancário. Então, quando o banco iria financiar qualquer coisa para aquela empresa, até mesmo para a própria operação, eles analisavam qual é o patrimônio que essa empresa tem. Hoje em dia, isso não existe mais. Eles analisam o grupo econômico. Então, por isso que muito empresário no país, ele pegou seus bens da atividade operacional, abriu uma empresa, botou o patrimônio lá, constituindo essa sociedade com a família, porque na falta dele, a sucessão não é de bens, é imóveis, é de cotas, é uma situação muito mais fácil. Então, se eu tenho uma empresa onde tem patrimônio e na minha falta, eu vou fazer um inventário rápido, fácil, para fazer a sucessão de cotas, não de imóveis, porque os imóveis estão no CNPJ. Consequentemente, isso facilitou, porque conseguiu fazer uma proteção, porque antigamente o banco só fazia o financiamento. Cadê os bens da empresa? Então, você não tem garantia para dar. Hoje, ele não. Você tem um grupo econômico? Tem. Eu tenho uma indústria e tenho uma empresa patrimonial. Então, ele analisa aquele contexto e dá o crédito, considerando os dois. Aí, lá nos Estados Unidos, eu queria saber se, no caso disso, poderia se fazer dessa forma, porque também eu tive lendo em outro local, que lá a atividade imobiliária, quem investe em patrimônio lá, geralmente eles utilizam também para gerar recursos. Imóveis de temporada, imóveis para uso próprio. Se lá seria interessante ele ter só uma empresa patrimonial, ou para grupos de bens ele criar empresas diferentes, ou isso não faz diferença? Bom, isso é uma pergunta que praticamente todos os dias a gente recebe. Eu preciso abrir uma empresa para cada imóvel? Quais os riscos? De que forma fazer? A legislação americana ela é bem clara que, dependendo do tipo de empresa que você tenha, o patrimônio está protegido. Mas para que a gente tenha uma proteção adicional, uma camada adicional de proteção, a gente não recomenda muitos imóveis dentro de uma empresa. Então, não tem necessidade, uma casinha, uma empresa, uma casinha, uma empresa. Mas eu até te dei um exemplo de um cliente que tem vários imóveis em Orlando e a gente fez uma alocação por região. Então, o patrimônio dele é um patrimônio considerável
uma coisa que tem que ser levada em consideração também, porque muitas vezes um imóvel, para mim, é tudo que eu tenho, mas para você, não é nada. Então, a gente tem que levar em consideração o que essa pessoa tem, o quanto ela pode se arriscar. Então, normalmente, o que eu recomendo, o que eu faço eu aloco, dependendo do valor, 3, 4 imóveis em uma, 4, 5 em outra, imóveis semelhantes. Imóveis que têm menos risco, imóveis que têm mais risco, e a gente aloca isso em empresas separadas. Respondendo a sua outra pergunta em relação à sucessão, se é fácil transferir as ações da empresa, existe um ponto. Para nós, que somos residentes fiscais lá nos Estados Unidos, nós temos uma isenção para essa transferência após a morte, que é de 11,4 milhões de dólares. Então, parece um valor muito alto, mas tem americanos que possuem esse patrimônio. Mas agora, para o não residente, ou aquelas pessoas que só querem investir lá, mas que moram em outro país, a isenção é de apenas 60 mil dólares. Então, a gente tem muito cliente que mora aqui no Brasil, muitas vezes compra imóvel, sem mesmo ir ver, de uma forma completamente desestruturada. E o que acontece? Quando vem a falecer uma pessoa, mesmo estando dentro de uma empresa, porque a estruturação não foi correta. Vou te dar um exemplo. Todo mundo quer uma LLC. Na maioria das vezes, a LLC, sim, é a melhor forma de empresa. O LLC, para a gente, é a limitada. A empresa de responsabilidade é limitada. Limitada, ok. Então, o que acontece? A pessoa chega e fala, eu estou 100% protegida, porque eu abri uma LLC, que todos devem ter ouvido falar, só que, até 2015, bens intangíveis não estavam sujeitos ao imposto de sucessão. Então, nós abríamos muitas Families LLCs, que são empresas de família, e se acontecesse alguma coisa com alguma das pessoas, transferia-se os interesses, porque ela não tem ação, dessa empresa para os herdeiros. A Corte americana, junto com a Receita Federal americana, observou que essa prática estava muito comum e muito não residente estava fazendo isso. Então, eles chegaram e falaram, acabou. Agora, os bens intangíveis também fazem parte do imposto de sucessão. Então, o que eu quero dizer, as ações da LLC também têm que ser inclusas no imposto de sucessão. Então, do caso no residente, ele tem um imóvel, vamos dizer, de 500 mil dólares, quando ele comprou. E o imposto de sucessão ele é baseado no valor do imóvel no dia do falecimento. Então, a pessoa vem a falecer hoje, nesse mesmo dia o imóvel já não é mais dele, pertence aos herdeiros, mas pelo valor de mercado. Então, isso é um erro muito comum também, porque a pessoa fala, não, mas eu comprei por 300 mil meu imóvel. Não, mas o valor que o seu imóvel vale hoje. Então, a pessoa está completamente despreparada em relação a isso. Então, aí que vem a parte dessa orientação e da estruturação, a qual podemos evitar isso? Podemos. De qual forma para o não residente? Somente estão sujeitos ao imposto de sucessão nos Estados Unidos pessoas físicas, e as pessoas jurídicas não residentes, quero dizer, uma empresa no Brasil, uma empresa na Argentina, uma empresa na Inglaterra, não estão sujeitos a imposto de sucessão, porque são empresas estrangeiras. Então, qual o caminho? Nós abrimos uma LLC, colocamos, normalmente, quando a gente fala a palavra offshore, muita gente já olha meio torto, mas offshore é qualquer empresa fora dos Estados Unidos, e dentro dos Estados Unidos, todas as offshores são transparentes, quer dizer, você tem que apresentar relatórios, tem que explicar e demonstrar para o país ou para o lugar onde você está incorporado o que você tem de patrimônio nessa empresa, e é tudo 100% legal, que eu gosto de ressaltar isso. Nesta situação, o cara pode ter 2 milhões, 3 milhões de imóveis dentro dessa empresa, desde que o dono da empresa seja uma empresa estrangeira. E lembrando que é um outro erro muito comum, principalmente advogados que fazem planejamento, que entendem muito da parte legal e não entendem da parte de tributação. Então, excelente a estrutura, uma LLC e uma offshore embaixo. Só que, na hora da tributação, não tem nada de excelente, porque uma empresa LLC, apenas com um membro, seja esse membro uma pessoa jurídica ou física, a gente chama de disregard entity. O que quer dizer essa palavra? É uma empresa que não tem personalidade jurídica. Então, é a mesma coisa estar direto no seu nome. Então, no caso de venda de imóveis, que é uma coisa que a gente conversa bastante, que o estrangeiro, quando vende um imóvel, ele está sujeito a uma retenção no dia do fechamento de 15% do valor total da venda, não do lucro oferido. E o que pode ser feito para evitar esta mesma estrutura? Só que muitas vezes a pessoa, para não querer pagar uma estruturação e uma consultoria, ela copia e cola. Então, eu vou abrir uma LLC, vou colocar uma offshore embaixo, estou protegido contra a sucessão e forfeita. Não, você está protegido contra a sucessão, mas sobre todos os outros impostos, você não está protegido. Entendi. Então, partindo dessa sua linha, basicamente, aproveitando aí o raciocínio que você desenvolveu, se eu tenho imóveis numa empresa
patrimonial no Brasil, e a partir de agora eu vou querer investir nos Estados Unidos com uma empresa que eu também dolarize meu patrimônio, o ideal é que eu possa levar uma filial para os Estados Unidos, que ela já é considerada offshore, porque ela está fora dos Estados Unidos, abro uma LLC, mas para ela não ficar só e não ter a tributação, eu posso ter 0,1% na pessoa física. 0,0001%. E aí ela é uma LLC duas pessoas. Com duas pessoas. Uma pessoa jurídica, que é uma filial do meu país, e eu com 0,01 não residente. Correto. O grande ponto que as pessoas perguntam, posso usar minha empresa no Brasil? Pode, só que você vai ter responsabilidades fiscais no Brasil. Então, é por isso que a gente normalmente não recomenda usar empresas em país no qual existe tributação. Então, quando a gente fala de offshore, a gente fala em empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Panamá, países, jurisdições onde não existe imposto de renda algum. Então, dessa forma, você protege o seu patrimônio, você vai estar protegido contra o FIRP, da retenção, e sobre outros impostos que existem lá, e você não precisa se preocupar com qualquer outro evento que venha acontecer em seguida.